sempre importante falar e discutir Vasco. Mas eu queria agradecer, Benji, o espaço e dizer o seguinte, me preocupa muito quando eu vejo o presidente do clube, no momento em que o clube vive, né, à beira de uma situação crítica no futebol, e está preocupado com política e não está preocupado com futebol. É um presidente que acumula VP de futebol, afinal de contas ele é o VP de futebol, acumula VP de futebol, fala de política o tempo inteiro, se omite ao falar do futebol, né, se omite o tempo inteiro quando o futebol está vivendo uma situação crítica e fica sempre fugindo para o lado político, que ele é o maior responsável pelo caos que o Vasco vive hoje. E sempre coloca a culpa em outra pessoa. Ou é no Júlio, ou é no conselho, ou é na oposição, ou é no adversário, no juiz. Enfim, nunca ele é culpado, né? Então eu trago aqui uma série de fatos aqui sobre isso, não sei quanto tempo eu tenho, mas eu queria até fazer uma proposta. Porque ele falou aí, e do clube que ele descreveu, parece que é o Barcelona, o Manchester City, não é o Vasco, né? O clube está uma maravilha, o clube está muito bom. Então eu proponho o seguinte, o próximo programa que a gente discuta fato ou fake, os fatos ou os fakes do Campelo. Porque tudo o que ele falou aí, a gente pode passar mais um programa provando com dados, com documentos, a verdade. Né? Inclusive, ele falou que eu descumpri acordos, né? Eu tenho provas de que quem descumpriu acordos foi ele, né? Quem traiu foi ele, né? E isso não precisa nem falar, não precisa voltar mais nisso, né, Campelo? Porque é até feio nesse momento falar sobre isso. Eu mesmo não falo mais sobre esse assunto. Eu passei esse assunto para trás, porque foi tão vergonhoso e é tão vergonhoso para a história do Vasco o que aconteceu, que a gente tem que passar isso adiante e andar para frente. Porque o clube precisa respirar outros ares. E, aliás, Campelo, foi por isso que nós batalhamos uma campanha inteira. E não para manter o status quo, manter o Eurico te manipulando, te operando, sendo teu chefe, como todo mundo sabe que é. Júlio, então agora a gente vai deixar o Campelo falar, mas só queria falar um negócio pra você. Em relação ao que ele veio falar de política, olha, eu vou dizer um negócio pra você. O Campelo não começou falando de política, não. Ele estava falando de futebol. Nós aqui, viu, Júlio, que começamos a perguntar sobre política. Todo mundo tem uma curiosidade aí dos bastidores do Vasco. Só não foi ele que chegou falando de política. Ele estava falando de futebol, a gente estava discutindo do jogo de ontem, de sábado, Corinthians e Vasco. O Simon estava analisando os erros de arbitragem. E aí a galera aqui que resolveu meter fogo na conversa. Mas você tem direito de falar, o claro. Campelo. Ele está dizendo que está sepultado essa história, né? E por que então ele não espera a eleição de 2020? Porque a eleição acabou. Para mim, eu não falava mais em política, porque qual é o interesse que eu tenho de falar em política? Eu tenho interesse em gerir o clube, né? Então, ele deveria esperar 2020, mas não, está o tempo todo no Twitter, vê se eu entro em Twitter, se eu fico postando alguma coisa, e não. Ele, além de o tempo todo ficar postando, de ficar colocando, agora mesmo, colocou lá, graças ao Campelo, nós vamos ter que torcer pelos outros. Isso não é política? Devia só torcer pelo Vasco. E o que a gente vê, ele torcer contra. Quanto a trazer provas, eu gostaria que ele trouxesse provas. Porque, falando em fatos e fakes, é fato que ele foi para a Europa discutir vinda de Eto'o, sabendo que eu seria o vice-presidente, e eu não participei de absolutamente nada. Isso é fato ou é fake? Isso é fato ou é fake, ô Júlio? Entendeu? Deixa eu só concluir. Deixa eu concluir. Então ele diz que eu me omito. Pelo contrário, não é o que os jogadores dizem. Eu boto a cara, eu tô lá. Eu vou lá dar satisfação pro jogador, eu vou lá falar com o jogador se atrasou o salário, se vai pagar, se não vai pagar. Eu tô sempre na frente, assumindo tudo. Na vitória ou na derrota, eu tô lá na frente. E isso é reconhecido pelos atletas, pelos jogadores. Tem depoimento dos jogadores falando isso, que estão super satisfeitos com a atuação. Então, pelo contrário, eu não boto a culpa em ninguém. Não transfiro a culpa do futebol para ninguém. Não transfiro a culpa dos resultados para absolutamente ninguém. Eu assumo tudo, como tenho assumido. Agora, o fato é que ele está sempre no contra, está sempre torcendo contra. Saiu, o Vasco foi mal, tem uma postagem. O Vasco não foi bem,
tem uma postagem, tem algum comentário. Quem é que faz política? Porque ele não exerce a função dele de conselheiro dentro do Conselho de Beneméritos, do Conselho Deliberativo, como é o que se esperaria dele, e que trabalhasse pelo Vasco. Não ficando criando notícias, criando fatos, toda hora postando. Isso é fazer política. Vê se o meu Twitter tem postagem, vê se o meu Facebook tem postagem. Então, quando eu falo em política é porque eu sou provocado, como foi aqui. Por mim, a gente esquecia a política, deixava para 2020 discutir uma nova candidatura. Mas não é isso que a gente vê do eterno candidato Júlio Brandt. Ô, Júlio, não é isso que a gente vê. Ô, Júlio, é fato ou é fake? Você foi mesmo lá para Paris? Acho que Paris? As provas eu gostaria de ver, hein? Você foi mesmo para contratar o Eto'o, Júlio? Fomos a Paris contratar o Eto'o, fomos a Paris conversar com o Eto'o, como o Campelo sabia disso. Não sabia, não. Fomos a reunião na Europa para conversar com uma empresa de material esportivo importante, que estaria aí dando suporte à vinda do Eto'o, né, para o Vasco.